podcast com morangos. O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar. O antes e o depois dos morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados. Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast com Morangos. Tiago, eu acho que tu não tens bem noção de quem temos à nossa frente hoje. Tenho. Mas podemos dizer que Acho que lá em casa não tem. É verdade, acho que não tem. E, pelo menos, depois de tudo o que estudámos sobre esta pessoa, eu acho que estou... A sério, a minha cultura agora evoluiu para outro patamar. Portanto, estamos aqui com uma pessoa à nossa frente que tem mais de 50 anos de carreira. E até já foi coronel. É verdade. Até já foi coronel. Vejam bem. E é com isto já dissemos tudo. Quantos coronéis é que houve nos morangos? Pois, realmente... Eu só me lembro deste. Também não me lembro de mais nenhum. Portanto, o que é que nós temos aqui à nossa frente? Nós temos aqui à nossa frente uma pessoa com muitos anos de carreira, muitos anos de experiência, mas com uma personagem muito marcante logo no início dos morangos, das primeiras temporadas. Não só porque foi pai do protagonista, também é verdade, mas também porque era muito rígido, muito assertivo, muito... Nada simpático, na verdade. Mas não é simpático, pronto. Era assim um bocadinho mais frio. Mais firme. Gosto de falar mais firme, não é? Bem, pode ser. Portanto, temos aqui connosco o Sr. Navarro, o Coronel Navarro, que era interpretado pelo Carlos Mendes. Olá, Carlos. Bem-vindo aqui ao nosso podcast. Tudo bem. Muito obrigado. É verdade, era o Coronel José Luís Navarro. Exatamente. Luís Navarro, é verdade, sim, Exatamente. senhora. Da temporada 2. Obrigada por ter aceito Eu é o que nosso agradeço o convite. convite. Antes de irmos então ao Coronel, quem é que temos aqui à nossa frente? Quem é o Carlos? Quer dizer, eu sou... há um disco que eu gravei há muitos anos que se chamava Penina, que era do Paul McCartney, que ele me entregou essa cantiga. E saiu uma notícia no Guardian, no jornal, que dizia assim, The Mysterious Carlos Mendes. Muito bom. Quer dizer, eu tenho uma vida muito comprida, não é? Portanto, eu já estou com 76, de maneira que é uma idade já muito avançada. Desde a arquitetura, ao apresentador, ao cantor, ao compositor, tudo. Fiz uma data de coisas. E, portanto, eu sou um bocado isso tudo, é o resultado dessas coisas todas, porque eu, desde muito miúdo, que não conseguia estar, portanto, só a fazer uma coisa, quer dizer, não era muito daqueles miúdos que se concentram, por exemplo, ou nas matemáticas, ou nas físicas, ou nas letras e tal. Eu era muito variado e gostei sempre muito disso, ou seja, eu tenho muitos Carlos Mendes. Aliás, uma coisa engraçada, me disseram no outro dia, é que Carlos é o único nome de pessoa que é no plural. Portanto, nós somos muitos. Disseram-me isto há muito pouco tempo. Muito bem visto. Exatamente. E eu sinto-me um bocado isso. Sinto que tenho muita gente aqui dentro. Desde do homem do dramático, desde o homem de comédia, desde do músico, desde do homem que desenha, sei lá, uma série deles. Portanto, definir assim numa palavra é complicado. Não sei, quer dizer... Polivalência. São muitos. Polivalência. Polivalência, sim, talvez, polivalente, sim, porque até mesmo dentro da canção, eu faço uma canção, mesmo nos meus espetáculos, eu faço uns espetáculos que não são propriamente o espetáculo que a grande maioria está habituado, que é o espetáculo em que as canções vão sucedendo umas às outras e portanto, praticamente não se fala, é só música. Eu tenho um espetáculo em que faço muito diálogo com a plateia e com as pessoas e, portanto, são coisas diferentes e eu procuro sempre também ser um pouco diferente. Talvez o eclético, não é? Eclético. Já chamaram também o eclético. Já numa altura houve uma revista que disse e tal, o eclético é o Mysterious e é o eclético, Carlos Mendes. E logo na primeira resposta, já dizer aqui que esteve com o Paul McCartney e a dar uma canção, isto quer dizer... Eu disse, tu não tens noção de quem temos à nossa frente, Tiago, não tens. E vocês em casa também não têm. Carlos, no meio de tantas veias dentro de si, como é que surge o gosto pela representação? Isso foi sempre desde muito novo. Aliás, eu sou o mais novo de 3 irmãos e o meu irmão mais velho chegou a fazer esteve no conservatório, chegou a fazer peças aqui em Medicina, porque formaram-se aqui em Medicina os outros dois.
e fizeram peças de teatro, escrevia peças de teatro e tal. E portanto, com o meu irmão mais velho, nós tínhamos o costume, eu aprendi piano muito cedo, eles também, portanto nós, na altura não havia televisão, portanto estamos a falar nos anos 50, para aí, não é? E portanto, o que é que se fazia? Faziam-se serões. A mãe tocava piano, um amigo da mãe tocava piano com não sei o quê, com o violino com a mãe, depois os meus irmãos, pessoas amigas, diziam poesia. Portanto, eram sessões culturais que as pessoas se aproveitavam para, ou em festa de anos, ou até mesmo nos encontros de fins de semana, de tomar café, a casa deste ou daquele. E o meu irmão tinha muita mania de fazer peças de teatro. E adorava, ele gostava muito de teatro. E depois, pronto, houve ali uma altura que a medicina começou a ficar assim um bocado de lado, mas depois resolveu mesmo ser médico e fez bem, porque a vida de artista em Portugal não é muito aconselhável, quer dizer, fazer a vida só aqui não é muito aconselhável. Mas nasceu-me daí. Depois, quem era uma visita muito assídua lá de casa, que era muito amigo deste meu irmão, que foi que eu acabei de falar, que era o Abílio, já faleceu, ele era muito amigo do Nicolau Braner. Portanto, juntavam-se ali uma malta do teatro. É o Paul McCartney, é o Nicolau Braner, isto é só grandes nomes. Não, é que no outro dia eu tenho um programa que faço de pivô, que é os autores, portanto, da Sociedade de Coisa de Autores, e aprende-se muito com o que as pessoas estão a dizer lá, mas realmente, no outro dia estava a falar com o Fernando da Costa, que escreveu um livro sobre o Salazar, escreveu um livro agora recentemente sobre a Natália Correia, e ele, em miúdo, ia à brasileira e estava com o Jorge de Sena, com a Sofia de Melbreira, com a Natália Correia, com o Almada Negreiros, quer dizer, eu até fiz uma pergunta se ele não tinha consciência de que estava a viver a história, as pessoas importantes do momento, não é? Quer dizer, que a gente estava assim ao lado de um Bernardo Santareno, o grande dramaturgo, talvez o maior dramaturgo português de sempre. Bernardo Santareno era um amigo que eu tinha assim mesmo ao meu lado e dizia, pá, esta música é gira e tal. E a gente não tem a consciência de que está dentro da história. Eu, agora por causa da questão do Nicolau, não tinha essa consciência, mas depois mais tarde, muitos anos mais tarde, comecei a pensar assim, pá, eu fiz parte desta história, dentro dela e às vezes até ao lado dela, mas muitas vezes dentro dela. E é isso que o Paul McCartney, sei lá, inclusivamente quando estivemos em Paris, quando os Shakes estiveram em Paris, foi um conhecimento de uma data de cantores, Sylvia Vartan, Johnny Hallyday, por ali fora, inclusivamente até no sítio onde a gente estava a tocar apareceu o célebre Jimi Hendrix, portanto, quer dizer, e a gente não tinha consciência, quer dizer, era um guitarrista muito bom e tal, mas a gente não tinha consciência que estava ali ao lado de quem ia fazer história, não é? Era muito interessante isso. E como é que então, no meio disto tudo, desta vida ligada à arte, surge a oportunidade de entrar nos Morangos, pois, e logo numa das séries de temporadas mais a temporada mais impactantes? Marcante. Eu acho que foi a mais marcante, foi realmente esta do... Eu já não lembro se foi em 2000 e quê? 2004 ou 2005? 2004, 2005. Não, isto acontece porque o José Eduardo... Não, quem é que foi que me convidou? Eu já não me lembro bem quem me convidou. Mas dá-me a impressão que foi o José Eduardo Muniz que disse se eu não queria fazer... olha, pá, não tenho a certeza. Não tenho a certeza de que alguém muito mas alguém ligado à TVI. Eu acho que o Eduardo Muniz foi numa outra série, numa outra coisa que eu entrei também. Ou não, foi nos Morangos. Acho que foi nos Morangos. Se eu queria fazer... Pronto, eu disse que sim, estava entusiasmadíssimo, gostava imenso, porque eu já tinha feito 2 ou 3 novelas antes. Ok. Tinha feito uma do Moita Flores, que era a Lusitana Paixão, que comecei por ser uma figura completamente lateral à novela, um tipo que só tocava piano e ia lá num bar e tal. E depois começaram a dar uns papéis e eu felizmente consegui. Acabámos, eu e o João Didelé, acabei por ser protagonista, portanto, dessa Lusitana Paixão. Depois fiz outras, mais 2 ou 3, fiz umas peças de teatro. Portanto, a televisão para mim não era já, aliás, não era nada desconhecido, porque já o tinha feito desde os meus 16, 17 anos, não é? Portanto, agora, deu-me um grande gozo representar, porque a novela não tem nada a ver com o teatro, nem com o cinema. A novela não tem público.
Quer dizer, nós estamos a falar como se fosse aqui, não é? Pois Não cá, tem público e não exatamente tem isto. uma linha temporal que se segue. Não há uma respiração, a gente não sabe, apenas o diretor de atores é que nos pode dar as indicações, muito bem, muito mal, epá, tens que repetir, não sei o quê, ou vê lá se te preocupas com isto, porque depois também não há tempo, quer dizer, aquilo é feito à sessão, portanto, vais filmar esta parte, aquela, outra e tal. E depois as filmagens não é filmar os dias uns a seguir aos outros, porque isso era fácil, não é? Hoje fiz aquilo aí ao miúdo, amanhã vou fazer aquilo. Não, é que passas passado 3 meses. Isso deve ser das coisas mais Mas o que é que se passa, o que é que se passou até agora? Depois tem que nos dizer, passou-se isto, aquilo e aquilo outro e tal, para a gente saber porque é que está a reagir daquela maneira. A novela é muito difícil de fazer, mas dá imenso gozo, dá muito gozo fazer. Eu gosto, fiz pouco teatro, não é? Fiz pouco teatro. O teatro que fiz foi mais musicado, uma coisa que fiz no Teatro da Trindade, que era as vozes do trabalho. Mas representar é uma necessidade urgente, quer dizer, que eu tenho. Por isso é que cada vez que subo ao palco para cantar, eu represento, quer dizer, não faço só aquilo que vos disse há bocadinho, não é? Não é só uma sucessão de canções, melhores ou piores, não. A cada canção de uma perspectiva, uma interpretação diferente, e às vezes até saio do espetáculo, que é considerado espetáculo musical, para fazer, digamos, uma espécie de stand-up, não é? Quer dizer, contar histórias que não são verdadeiras e, portanto, que a gente inventa no momento. Sei lá, estou-me a lembrar de uma que estava no meio de uma música interessantíssima e muito, muito forte, que era o Lisboa, meu amor, e tinha acabado de dizer um poema, o Lisboa tem um vestido azul feito de mar e guerra, cheira a laranjas maduras, uma coisa assim muito, muito pesada e tal, e depois, porque toda a coragem é necessária, toda a esperança é legítima. E as pessoas esperavam que eu tivesse chamar-te Lisboa, camarada, cantasse um bocadinho. E eu pareço assim, lembrei-me agora de uma coisa, eu quando era miúdo, nunca, a minha mãe queria ter uma filha, não queria ter um filho, queria ter uma filha. E, portanto, ficaram todos à espera de uma Catarina. Pronto, e depois comecei a desenvolver ali uma história que é completamente mentira. Não tem nada a ver, a minha mãe quis saber se era menino, se era menina, não é? Mas pronto, esse lado é um lado que me é fundamental. Por isso é que eu gosto e aproximo-me sempre. E sempre que há alguém que diz, tenho aqui uma coisa para fazer, se precisares de um ator e tal, eu estou aqui e tal. Claro, é uma necessidade que está aí dentro de si. É uma necessidade muito grande, muito grande. Carlos, nós costumamos sempre aqui colocar ao nosso elenco mais experiente, digamos assim, aos nossos convidados mais experientes, se quando recebeu esse convite para entrar nesta temporada dos Morangos, se sentiu em algum momento, se aceitou logo ou se ainda teve algumas dúvidas, isto porque já foi partilhado aqui num episódio anterior, não no anterior mesmo, mas num dos anteriores, obrigada, que algumas pessoas com mais experiência, como iriam contracenar, neste caso estavam a contracenar com muitos jovens que nem sequer ainda podiam ser chamados de atores, portanto estavam a começar a dar os primeiros passos como atores e às vezes alguns de vocês com mais experiência podiam estar assim um bocadinho mais de pé atrás. Comigo não se passa isso. Vou ou não vou? Não, comigo não se passa isso. Aceita logo. Queres fazer os Morangos para eu quero. Pronto, já está. Agora deem-me os papéis, falem comigo, digam-me o que é, não sei o quê. E curiosamente, eu tive a sorte porque tive a sorte de fazer o pai da Ana Guiomar e do Pedro Teixeira, que foram dois grandes atores hoje em dia. Dois grandes atores hoje em dia e que se previa. Aliás, como contracenei, quando foi da Lusitânia Paixão, contracenei com o Albano Jerónimo, que já na altura se dizia, cuidado, que está aqui uma força viva. O Pedro Teixeira ia muitíssimo bem e a Ana Guiomar era muito nova. Sim. Eu não sei que idade ela teria, 13 anos, 14, nem isso. É uma questão de irmos ver, mas era eu diria aí uns 15, 16. Sim, 15, 16 anos. Era muito novinha e vivia aquilo intensamente. Ela olhava para mim como se eu fosse mesmo o pai dela. Ela tinha mesmo esse lado. Por acaso eu sempre acreditei nisso. Quando vejo pessoas em novelas que por exemplo, eu tenho este pai e esta mãe, eu sinto que vou vivê-los como pai e mãe. É porque quando
Eu percebo o que é que esses atores mais profissionais dizem, porque às vezes a contracena, se não é bem feita, Acaba por o que é mais prejudicar importante- também, não é? O que é mais importante, não direi que seja mais importante, mas o que é muito importante é a contracena. Quer dizer, é saber receber do outro qualquer coisa que nos leva ao diálogo seguinte. Isso. E às vezes há pessoas que não estão nem aí, quer dizer, estão a fazer aquilo como quem faz renda, não é? E portanto estão ali e tal, e se for preciso, se não estão a ser filmadas, estão para o lado e a gente está a falar para o zero. Nunca me aconteceu isso, mas aconteceu-me no teatro, por exemplo, a ver profissionais antigos, muitíssimo mais velhos do que eu, que hoje já não estão cá, mas que precisavam de deixa. E se eu não dissesse, olha, está aqui o telemóvel, se eu passasse por tudo e dissesse assim, olha, tens aqui isto, era o telemóvel, a deixa é, tens aqui o telemóvel. Se a gente não diz, eles não avançam. Portanto, um tipo fica ali todo... Claro. Eu tive a sorte de trabalhar com a Sofia Grilo, que é uma atriz extraordinária, Sem dúvida. com a A Leonor Joana Seixas. Ah, Leonora? Não. Joana Seixas. Exatamente. Também existe a Também existe Leonor. Também existe uma Leonor. Mas não vê-se não é a bonecos. Leonor. A Leonor é a sua amiga da mãe da Leonor. Não, a Joana Seixas. Mas tive mais tempo com a Sofia Grilo. Fazia a VMI e tal. E portanto, quando se está com esses atores, como por exemplo o João Lagarto, ou mesmo até o Albano Jerónimo, quer dizer, é muito fácil apresentar. É fácil porque a gente entra imediatamente na onda, quer dizer. Criam logo ali uma ligação e vão seguindo um com o outro. E o Pedro Teixeira também era muito bom, mas ela tinha um lado de envolvimento, de envolver o cenário todo, que eu lembro que houve uma altura que tinha que lhe dar um raspanete, porque ela namorava com O Rodas. com o Rodas, com a aldeia, Antiga aldeia, exatamente. e eu estava muito chateado com aquilo e tal, porque tínhamos apanhado lá não sei onde, em casa, aos beijos e tal, e eu estava muito chateado e dei-lhe uma bronca daquelas todo também. E ela, não era suposto ela chorar, e ela começou a chorar mesmo, porque depois disse-me, é que aquilo foi de tal maneira, ela envolveu-se de tal maneira nessa discussão que sentiu que estava mesmo a ser, portanto ela sofreu, entrou quase com um overacting, não é? Quer dizer, acabou por absorver demais aquilo que lhe era pedido. Mas e hoje é uma atriz fabulosa. E contracenam juntos agora. E é uma rapariga, uma miúda cheia de graça. Quer dizer, cheia de graça. É engraçadíssima. Eu lembro da gente rirmos imenso, não é? Quer dizer, de coisas. E ainda cheguei a fazer uma vez uma coisa com o Pedro Teixeira, em que a gente já estava muito cansados. E, portanto, qualquer coisa que a gente diga que tem algum bocadinho de graça, quer dizer, a gente não para de rir. Portanto, foi uma cena que eu acho que acabou por não se fazer. Ou se fez, quer dizer, foi toda cortada, porque não conseguia, quer dizer, eu falava com o Pedro Teixeira e começava a me rir. Ela falava para mim e começava a rir. E eles deixavam-se a rir também. Histórias giras. Então, voltando aqui ao início da temporada, quando lhe apresentam esta personagem tão fria, tão... O Coronel Navarro. Exatamente, tão firme, severo... Então, má. Não é mau. Eu disse. Pronto. Como é que se Não prepara? queres dizer, mas ele é mau. Como é que se prepara uma personagem dessas e que tipo de Desafios se é encontram. que... Essa pergunta é extremamente interessante, porque é uma pergunta que eu costumo fazer aos atores, como é que eles se preparam. Mas eu tive o seguinte, eu fui tentar misturar, eu estive aqui num colégio, que era o Colégio Infante Sagres, que aliás nesta universidade onde estamos, fazia parte da quinta desse colégio. E era um colégio que tinha professores militares, que tinha professores do colégio militar. E, portanto, eu apanhei muito, sei lá, o Coronel Finhas, o Major não sei o quê, o outro não sei o que mais, apanhei assim. E a maneira deles funcionarem, porque digamos, o oficial, digamos, tem uma maneira de tratar muito distante e fria. E depois, uma certa, eu não queria dizer uma certa severidade, mas um certo rigor que o meu pai me impôs. Rigor nas notas, rigor no trabalho, rigor nisto e aquilo. Ele era um homem muito vivia apenas para a medicina, era um pediatra, vivia muito para a medicina, nós fomos muito mais protegidos pela mãe, mais educados pela mãe,
Mas era um homem de grande rigor, quer dizer, se lhe desse a palavra que fazia isto e isto e isto, fazia, não era preciso papéis nem nada, cumpria. E eu apanhei esse lado, fui ver, espera aí, vou buscar este lado do meu pai, buscar este lado dos oficiais, especialmente da malta que foi meu professor, vou juntar e vou ver o que é que isto sai. Até mesmo aquela hipótese de eu não tinha cabelo, não é? Eu não tenho. Sim. A certa altura a gente mete o boné e fica o chapéu, o bivaco, o boné, fica marcado. E aquela coisa de ir ao espelho e fazer assim para desmarcar o risco do cabelo é uma coisa que eu tirei de um oficial que no colégio fazia isso. Ia apanhava um sítio onde refletia a imagem, ele ajeitava-se e tal para aparecer sempre tudo impecável. E depois eu digamos, começar a fazer a primeira cena, a segunda, a terceira, a certa altura a gente está dentro dele, não é? E depois vai ajustando pormenores, vai ajustando evoluindo. pormenores. Felizmente nunca me aconteceu ter que não levava o Coronel Navarro, ficava no estúdio. Por acaso não já ia levava perguntar para casa. Há gente que leva e que sofre, que há alturas em que a gente sofre um bocado com isso. Eu, por exemplo, sofri imenso na Lusitana Paixão porque me pintaram o cabelo, descoloraram o cabelo todo e a barba. E, portanto, eu tive um problema de identidade, uma coisa terrível, quer dizer, eu não sabia o que podia acontecer. Olhava para o espelho e dizia, eu vou desistir desta novela, isto não pode ser, sou outra pessoa. Mas isso é fisicamente um tipo está diferente, porque o louro, com a barba branca, aquele louro descolorado, o que é. E depois habituei-me e até gostei. Põe mais, então. Mas foi a única vez que me aconteceu isso, porque de resto os personagens ficam no estúdio, não é? Mas o estudo foi esse, foi juntar ali, fazer um puzzle de várias pessoas e depois tentar ver o que é que dá a mistura destes dois ou destes três tipos. Foi fazendo testes. Exatamente, depois vamos testando, não temos outra hipótese. Em teatro é diferente, não é? Porque a gente tem muito tempo de preparação, 6, 7 meses para preparar. Ali não há. Ali decora-se a cena, não é? Decora-se a cena, vai para lá e pronto. E sai, às vezes a gente chega à meia e está aflito, é? Engana-se, depois tem que ir para trás, mas em princípio, de um modo geral, eu tenho boa memória, estou habituado a decorar canções e tal, portanto aquilo não... e aquilo vai por repetir, a gente anda em casa, a minha mulher ficava, às vezes já estava doida com tantas palavras que a gente estava a dizer, porque isto, porque aquilo, porque aquilo, não sei o que mais, depois pede-se para alguém para fazer outra pessoa e tal, não é um treino, como de qualquer. Carlos, nós também temos feito aqui algumas vezes esta pergunta, que é, e no caso do Carlos, pessoalmente, faz mais sentido ainda faz mais sentido esta pergunta, sendo uma personagem assim, uma personagem mais má, menos simpática, digamos assim. O Carlos deu alguma coisa de si ao José ou ao José Luís Navarro? Não, tive que dar alguma coisa de mim, sim, mas não aquele lado ríspido e tal, porque eu não sou assim. Quer dizer, mas a certas alturas com os meus filhos, quando naquela idade dos 14, 15 anos, que era a idade exatamente da Ana Guiomar e dele, ele devia fazer para aí miúdo, para aí 18 ou 19 anos, são as idades mais complicadas, que eu já sou um homem, já sei o que é que fazer, e aí há uma imposição, não, hoje não sais e tal, e depois não sai, então, mas não sai, não sei o quê e tal, e havia aquelas discussões. Também tinha de facto alguma coisa, tem que ter alguma coisa de nós próprios, não é? Quer dizer, é quase impossível eu desligar-me completamente e o personagem estar aqui. Claro. Não porque e as próprias personagens dele. Também acrescentam às vezes, não sei se neste caso aconteceu, mas também costumam... Não, e a personagem muitas das vezes fala connosco, não é? Diz-nos, eu não sei como é que isto se explica, mas a certa altura nós... estamos a conversar com eles, às vezes ou estás a ser exagerado ou não estás a ser, quer dizer, isso é que vai dosear um bocadinho aqueles excessos que às vezes os atores têm, não é? de
de serem o que se chama overacting, não é? Então, passam-se da cabeça, ou alguns e tal. Portanto, há sempre que ter uma certa distância entre o personagem e nós temos que controlar. Porque se o personagem começa a controlar-nos a nós, então a certa altura estamos perdidos. Quer dizer, não sabemos. Quer dizer, a certa altura podem falhar até as marcações, pode falhar muita coisa se o personagem toma conta e eu Tem que haver um não equilíbrio. deixei que tomasse conta. O Coronel Navarro não tomou conta de mim. Eu dirigi sempre o Coronel Navarro. Ainda estava acima do Coronel. Estava, dirigia. Eu é que mandava nele, não era ele a mim. Uma das coisas que já percebemos aqui, quer em on, quer em off, é que sempre e continua a nutrir um carinho muito especial, quer pela Ana Guimarães, quer pelo Pedro Teixeira. Sim, sempre. A minha questão vai mais ao encontro do papel que o Carlos teve durante a gravação dos Morangos. Como é que foi a vossa relação no sentido de interação, de ajudas que o Carlos pudesse dar, de conselhos? Falavam sobre a vida ou mais sobre... Não era muito sobre o que se estava a passar. O facto de eu ter sido pai deles e eles me tratarem durante 1 ano e meio praticamente por pai, não é? Levou que durante muito tempo nós encontrávamos, eu era o papi, não é? O papi e tal, não sei o quê. Não. Portanto, eu durante muitos anos fui o pai deles, não é? E, portanto, isso acho que os marcou também, hoje não, já há muito tempo que a gente não se vê, mas eu nutro um carinho muito especial e provavelmente ter sido o pai. Correto. Ter sido o pai deles, porque provavelmente se fosse um amigo ou um tio ou Era diferente, é o papel em si, o papel de pai, não é? Estava muito bem escrito. Eu acho que estava muito bem escrito, portanto foi muito fácil fazer o papel, porque quando o guião está bem escrito, é fácil, é natural. Quer dizer, este personagem está a fazer isto, avança naquele sentido e é natural que vá para ali. Agora, às vezes há guiões que a gente depois fica perdido, quer dizer, Claro. mas eu há bocado estava a fazer isto. Parece que agora não tem vou fazer um fio condutor, Pois, não é? há um fio muito condutor e este personagem era muito marcante. Sim. Um homem que sofria pela morte da mulher, tinha esse sofrimento e tinha jurado ele próprio que iria tomar conta dos filhos e que os filhos iam ser pessoas importantes e que não iam ser uns tipos que começavam a desaparecer. Portanto, ele é marcado muito por isso e depois é marcado muito pela primeira mulher, não é? que ele deixa por causa de um amigo do filho. Correto. Portanto, marca-o imenso, Marca não é? imenso. O leva a isso embora, não é? Já não me lembro se vai para a guerra, se não vai, mas para a guerra do Golfo ou qualquer coisa do género. E depois vai para Macau. E depois volta com o Vemi, que é realmente a mulher que aguenta aquilo tudo e aguenta... Sim, porque a outra também não era muito adorada pelos filhos. Ao início. Ao início. Há uma história muito engraçada. Não sei se isto já irá eventualmente fazer parte das vossas perguntas, mas eu adianto isto. Eu na altura passava férias em Moledo, tinha uma casa, mesmo em frente ao mar. Atravessava-se, quem conhece Moledo, eram as Casas Amarelas, atravessava-se a rua e estava-se na praia. E aconteceu uma coisa tremenda, é que eu não podia ir à praia antes das 5 horas da tarde. Só me aconteceu esta coisa da popularidade dos Morangos com Açúcar, é que os miúdos invadiam-me. Já íamos chegar aí, já. Eu ia para o mar e eles iam comigo, e eu às vezes até dizia, mas não venham agora porque olha as ondas e tal. E eles vinham todos e tal, ó Coronel. Eu só me lembro de ter esta popularidade com os Shakes e quando ganhei o Festival da Canção. Só me lembro deste tipo de popularidade, em que a gente tem que fugir para um sítio qualquer, porque já não pode com tanta gente à volta. Mas sempre lidou bem com isso? Ou mesmo na altura dos Morangos? Não, lidei muito bem. Quer dizer, eu aliás, como ia à varanda e perguntava às vezes até à Helena, está muita gente na praia? Não, já são 5 horas, os miúdos foram todos ver os morangos. O caminho está livre. O caminho está livre. Pode ser. E há uma história engraçadíssima passada isto porque os miúdos vivem aquilo intensamente, não é? E portanto eu não sou o Carlos Mendes nunca para eles, eu sou o Coronel Navarro, pronto. E portanto houve uma vez uma festa de anos em que eu fui de família e eu fui convidado, logicamente, estava lá sentado e tal, e havia um miúdo que ele não é meu sobrinho, mas é sobrinho de umas pessoas muito amigas. E
E ele não tirava os olhos de mim, eu sabia, pronto, estava a ver ali, estávamos em plenos morangos com açúcar, Claro. portanto aquilo passava e o coronel estava no auge. E ele a certa altura aproxima-se, não se conteve, aproximou-se de mim, chegou assim a mãozinha assim junto das orelhas e disse assim: coronel, a tua mulher tem um amante. Que fofo. Tu não digas isso, vamos lá já ter com ela. Que querido. Vai. Que querido. Ele vivia aquilo, mas um costumiço, tinha pai o quê? 6 anos, 7 anos de idade. Não, mas eles, já falámos aqui tantas vezes dessas situações e de que muitas das vezes as pessoas não conseguem separar a personagem da É pessoa. incrível, é? E por isso é que também gostava de lhe perguntar, já que estamos a falar desta parte da popularidade, as abordagens a si, como coronel, eram sempre boas ou também tinha assim umas abordagens mais... Às vezes eram mais viradas para o coronel. Como eu tinha uma área muito mais conhecida como cantor e tal, e um percurso grande até fazer os morangos, já levavam mais Claro, de 40 claro que anos de sim. profissão, portanto as pessoas não olhavam para mim como aquela pessoa que aparece nos morangos desconhecido e que é uma pessoa má, como acontece, por exemplo, nos brasileiros, não é? Que acontecia quando vinham as telenovelas brasileiras. O gajo é horrível e tal, você é um chato e tal, não lhe vendo nada na praça e tal. Não, comigo não se passava isso. Passava-se uma coisa engraçada, que diziam assim... Veja lá se é um bocadinho mais bonzinho, era uma coisa mais doce, não é? Veja lá se é um bocadinho mais... Deixa-o lá correr com com moto e tal, dê-lhe lá a moto, não lhe tira a moto, era assim coisa deste género. E deixa lá a miúda namorar, ela está com a idade de namorar. Mas sempre, é que é engraçado que as pessoas dirigem-se sempre como se fosse, pronto, como se estivessem a falar com o personagem. Exatamente. As pessoas, aliás, há uma altura em que o nome do Carlos Mendes, que teria mais força, que eu pensaria que teria mais força que o Coronel Navarro, acaba por se diluir e aparecem pessoas a dizer: Coronel, posso tirar uma fotografia consigo? Eu adoro. E pessoas que julgavam que eu era mesmo Coronel. Dizer, não sou Coronel, eu nunca fiz Se troca. nós soubéssemos disto há umas horas atrás, tínhamos começado assim. Tínhamos começado assim a abordagem ao coronel. Era o Coronel. E agora partimos então aqui para as contracenas mais românticas. Já falámos aqui das duas, tanto da Sofia Grelo como da Joana Seixas. Como é que era a vossa relação? Já se conheciam? Não trabalharam conheciam. juntos? Com a Joana Seixas foi um bocadinho mais complicado, porque ela é filha de um amigo, de uma pessoa, que foi uma colega, e portanto que conhecíamos, mas eu com ela não tive... nunca tivemos assim cenas assim mais complicadas, foi sempre mais até a nosso pedido, porque quando ela me disse que era filha de um amigo meu e tal, eu fiquei assim um bocado baralhado e portanto não havia necessidade absolutamente de criar essas situações. Com a Sofia Grilo foi diferente, portanto, tivemos uma relação muitíssimo boa, muito cordial, até porque a gente passa o dia uns com os outros, vai almoçar, vai lanchar, aquilo é a vossa segunda família. amanhã volta outra vez, quer dizer, a gente passa mais tempo. Sim, mas às tantas, às vezes pode também significar que as relações podem não ser assim tão boas, não é? Sim, isso pode ser. Depende do caso, na verdade. Depende do caso, das personalidades, depende de muita coisa. Exatamente, depende das personalidades. Há pessoas que não se dão bem, pronto, e que não se dão e não dão. Quer dizer, eu lembro-me de, por exemplo, acho que era agora estou-me a esquecer daquele filme das 7 semanas e meia, ou seja, não sei, que era com 2 atores. Ela, não sei, agora esqueci-me do nome deles, mas ela não se dava com ele, odiava-o. Sim, é normal. E tinham cenas Pode acontecer complicadíssimas, não é? Que aquilo não é americana, não é propriamente a novela. Eram cenas muito complicadas. Acho que eram 9 semanas e meia, que é uma coisa com a Kim Basinger e com um tipo que agora tem a cara toda desfeituada, está todo feito muito, mas era assim muito galã e tal. E eles não gostavam, ela dizia mesmo que ele era um porco, quer dizer, que não gostava dele, dizia nas entrevistas e tal. Não, felizmente aqui não se passou nada. Está tudo bem, todos se deram tudo bem. já andamos muitíssimo bem. O ambiente era incrível. O ambiente era incrível. Depois, ao princípio, a Manuela Maria, que estava a dirigir, fazia-nos os ensaios de leitura, deu-me uma grande ajuda. Deu-me uma grande ajuda porque é uma mulher do teatro, uma mulher que tem um vasto historial, não é?
E, portanto, quando era a leitura, ela dizia, tu agora não te esqueças de acentuar mais isto, mais aquilo e Eles são tal, uma grande ajuda até também, mesmo os não é? gestos, quando o coronel tem um problema do coração e não sei o que mais, como é que aquilo se faz, Correto. para ser credível. Porque eu acho que o problema dos atores não é provavelmente debitarem o texto, é serem credíveis. É verdade. Quer E dizer, para ser a aquilo gente estar natural, a não é? ver Aquilo e a tem que certa ser altura diz natural. assim, este gajo não é o Carlos Mendes, este gajo é o coronel Navarro. Aquilo tem que ser natural, não é? É, e quando começa a surgir isso, eu digo, eu estou no bom caminho. Quando começa a aparecer as pessoas a olharem, mas já não sabem bem se estão a olhar para o coronel, e eu próprio, quando vejo, via bastantes vezes para ver como é que estava, se estava a sair bem, se estava a sair mal, para ter a minha autocrítica, e às vezes dizia assim, isto está mesmo verdadeiro, quer dizer, está credível. Não quer dizer que seja igual à realidade, não é isso que se pretende, ou não era isso que eu pretendia, não era isso que eles pretendiam, mas é que as pessoas acreditassem que aquele homem existe. Exatamente. Este tipo existe, isso é mau para os filhos, pá, e não quer. Mas depois, por outro lado, também ele não é propriamente mau. Ele é ríspido. É aqueles pais que não deixam fazer, não faças assim, que tu tens que ser assado. E depois quer que ele vá para militar, não é? Eu agora estava-me a lembrar, quer que ele seja militar. Pois é. Continuidade, esta história da continuidade e tal, que era muito dos pais daquela altura e, portanto... Sem dúvida. É aí que se aproveita muito, mas não, em termos em relação à Joana e à Sofia, não. Mas fiquei mais amigo da Sofia. Fiquei mais amigo da Sofia. Não é que a Joana era muito mais nova, não é? Claro, Portanto, claro. a Sofia também não é muito mais velha, quer dizer. Mas agradou-me mais trabalhar, isto muito sinceramente, quer dizer, sendo verdadeiro, gostei muito mais de trabalhar com a Sofia Grilo do que com a Joana. Embora com a Joana o drama foi maior e, portanto, acho que posso ter brilhado no momento em que a ponho fora de casa. Aquilo foi uma coisa muito sentida. E aí quase que estive a roçar, o coronel quase esteve a ultrapassar-me, porque eu sou separado, portanto fui separado, e portanto eu sei o que aquilo é, aquela dor, não é? Aquela dor que não tem sentido absolutamente nenhum, porque a vida é assim, mas que a gente só compreende passado 2 ou 3 meses, mas no momento aquilo era raiva total, depois para não fazer a chamada violência doméstica, não é? Para não ser isto, não ser violento, a gente contém-se, não é? Os músculos ficam todos retesados e a gente fala quase que as palavras que estão a agredir a pessoa, não é? E esse momento foi um momento bastante forte, que eu não vou esquecer nunca com ela. E porque ela contracenou, ela é uma atriz extraordinária, e contracenou de uma maneira extraordinária. Deu uma passadeira, não é? E eu não sei se vai concordar comigo ou não, mas acho que é nesse momento, nesse quase acesso de raiva, que o arco do Zé Luís Navarro começa a descer. Ou seja, porque depois com a Sofia Grilo, o Zé Luís amansa muito. É uma personagem muito diferente. Mas lá está. Isso, ela então, é que lhe está a amansar. Exatamente. E é aí que eu vou agora tocar, que é, a meu ver, a personagem do Zé Luís acabou por personificar, de certa forma, ou a representar, melhor dizendo, muitos casais hoje em dia em que a personalidade de um é totalmente afetada pela personalidade do outro. E quanto mais saudável for a companhia que temos ao nosso lado, mais saudável vamos ser nós. É verdade. E ele mostra isso é muito bem visto, muito bem observado, porque é exatamente isso que me foi dito quando me disseram que agora vais ter uma nova mulher. E essa mulher é uma mulher que vem toda cheia de espíritos. Auras e energias. Portanto, nada a ver com duas mulheres totalmente diferentes. Não tem nada a ver diferentes. uma com a outra. E ela vai, E esse vê-se o realmente impacto. vai moldar, começam a aproximar-se dos filhos, não façam isso, Sem não sei o que, dúvida. Zé Luís, mas não sejas assim, deixa-os ir e tal. Está bem e tal. Eu, ao princípio, acho um bocado, tu também estás sempre a facilitar e tal, não sei o que, aquela coisa. Mas depois, ela foi moldando. não ela é? foi moldando o Zé Luís até o Zé Luís se tornar um cordeirinho. Exatamente, é quase isso. Olha, como passar de coronel a Que eu já lhe dava cordeirinho. tudo e mais alguma coisa, não é? Mas é mesmo.
Mas é muito bem observado, isso é bem observado, porque eu não tinha, já não me lembrava disso, mas é bem observado esse lado, porque o outro enraivecia, quer dizer, só fazia coisas para o chatear. Você está sempre a fazer isto, mas contra os filhos, o Zé Luís está sempre a fazer isto aos filhos, e ele sentia-se um tipo que a certa altura respondia para os filhos porque estava a ouvir aquilo, uma traquilhada a cabeça, sempre chateado, e ele então chateava-se então com os filhos. Esta faz exatamente o sentido contrário. Puxaram, cada uma puxou um lado diferente dos Foi quase os extremos, não é? Uma os puxou o extremos. melhor e o outro puxou o pior. Ou melhor, ao contrário. Nem sei se foi por isso, até eu posso estar a ser muito chato para com a Joana, mas não sei se é talvez até esse lado que a Sofia Grilo, que a Vem-Mim teve, que é um lado mais macio, mais concordado, mais amoroso. A gente mexe, toca-se mais. O Coronel Navarro toca mais na Vem-Mim do que na Joana, do que na Wanda. Já não me lembro como é que ele Wanda. Na Wanda, porque na Wanda quase não lhe tocava, não é? Aquilo era ler o jornal, já vieste, já saíste, já saíste. Quer dizer, aquilo era uma relação Tóxica. completamente tóxica. Com esta não, é uma coisa bonita. Totalmente diferente. Anda cá e tal, vamos ver, e não sei o quê, senta-te aqui e tal. É uma coisa mais bonita. E realmente o Coronel acaba a despedir-se dos morangos com açúcar com um ar de santinho. Exato. Carlos, só que uma questão, antes de passarmos para outro tema, mas que já tínhamos tocado aqui um bocadinho há pouco e que gostava de voltar lá. Aqueles momentos em que estava a falar que até contou uma cena que a Ana Guiomar acabou mesmo por chorar e que não estava no guião, ou não era suposto chorar mesmo. Como é que era gravar esses momentos com eles, assim mais rispidos, digamos assim? Para si, enquanto pai deles, não é? Eles para já tinham uma coisa extraordinária, tanto ele como ela, é que tinham os textos sempre na ponta da unha. Pelo menos que me lembro, a Ana Guiomar tinha sempre tudo na ponta da unha, o que era muito bom para contracenar. O que é que estava a dizer? Desculpa, se eu tinha... Como é que era para si gravar estes momentos em que tinha que ser mais ríspido para eles e discutir literalmente? Quer dizer, tinha que ser, não é? Tinha que fazer... Lá está, o Carlos Mendes não gostava, mas o Coronel Navarro adorava dar uma bronca nos filhos, quer dizer, era isso e sentar à mesa, que é uma coisa que eu também vos conto, que havia um assistente de realização, são histórias que se passavam, não é? Um assistente de realização que era o Justo, e eu levantava-me, eu nessa altura morava em Santarém, e vinha de Santarém com um pequeno almoço fraquinho, não é? Portanto, quando chegava lá, aquelas mesas, não sei se vocês já repararam que as mesas das telenovelas são incríveis. É uma maravilha. Toda a gente diz, é bolos, é santos, é isto, é aquilo. Toda a gente diz, vou fazer um pequeno almoço à novela. Exatamente, almoço à novela. E eu a primeira coisa que fazia era começar logo a talhar os bolos antes de gravar. Mas comiam mesmo. Pois eu comia mesmo, estava cheio de fome. Pois, já agora, pergunta, se estavam sentados... Só para terminar, e ele dizia assim, houve uma altura que ele disse assim, Carlos Mendes, hoje estás com sorte, pá. Então porquê? 2 almoços, um pequeno almoço, 3 jantares. No outro dia ouvi, na festa do Carreira, uma coisa que ele fez, um espetáculo que ele fez aí, que eu fui lá cantar também, e ele disse assim, lembras-te dos jantares, ele disse para o meu filho, foi cantar comigo, e dizia assim, o teu pai, aquilo era mamar pequenos almoços, jantares, aquilo é uma delícia, aquilo é uma maravilha, depois aquilo vai tudo para dentro. Não se vai estragar comida. Também acho assim, que desperdício. Não, mas agora tenho uma curiosidade. Em cena, vocês comiam mesmo ou não? Há quem coma, eu comia, pronto, comigo eu comia. Comia em cena, comia tudo, quer dizer, almoço, jantar, só se fosse uma coisa que eu não gostasse, assim, tal, então isso pouco. Mas havia quem não comesse. Até porque depois pode ficar com coisas nos dentes, assim. Eu não tinha esse problema. Porque essas coisas, eu acho sempre, e estou sempre super atenta, porque é quando pegam às vezes num café, bebem um golo, já está o café. Já está o café. Às vezes não está café, às vezes não há. Sim, até pode ser mesmo só água, mas é tão rápido. Faz mais no teatro. Na novela, pelo menos naquilo em que eu entrei, não é? Pode ser que nos outros não, mas há sempre um café, está lá metido.
E, portanto, come-se. Claro. A gente está à mesa. Era uma curiosidade. Se for um jantar de família, por exemplo, como nós tínhamos muitos, não era? Em que eles chegavam, então já chegaste, não sei o quê e tal. E aí a gente. Eu pelo menos. Petiscava. Traçava logo ali os bolos. Para ver se estava bom, para ver se estava tudo assim impecável. Carlos, estamos mesmo aqui a terminar a nossa conversa, mas antes vamos só fazer aqui um pequenino jogo consigo. Vamos fazer só aqui um conjunto de perguntas e o Carlos responde assim a primeira coisa que lhe vier à São respostas cabeça. curtas, Não sou muito bom nisso. Não, pelo menos a ideia não é ser respostas muito alongadas, mas se o Carlos quiser, alonga-se o tempo que for preciso. Então vamos lá. Qual foi o maior desafio ao interpretar o Coronel Navarro? O maior desafio? O maior desafio. Foi a construção do personagem. A construção do personagem. Qual foi a cena que mais gostou de gravar nos Morangos? O que eu mais gostei de gravar foi exatamente aquela que eu falei, em que ponha A Wanda na rua. Foi essa também mais desafiante? Foi a mais desafiante, foi mais desafiante. Consegue escolher a pessoa com quem mais gostou de contracenar? Já disse que gostei de contracenar. Bem, para já com a Ana Guilmar e com o Pedro. Pois, eu estou a envolver todos aqueles com quem contracenou, não estou a escolher a... Portanto, não dá uma só pessoa. Sim, gostei muito de contracenar com o Pedro Teixeira e com a Ana Guilmar e com a Sofia Grilo. A Sofia foi realmente que mais... Dentro de todos, foi por aquelas razões todas que já falámos. mais o preencheu. Mais preencheu. Houve alguma com quem tenha sido mais desafiante contracenar? E o desafiante aqui fica ao seu critério o tipo de desafio que... Então esta tenho que prolongar um bocadinho mais, porque eu tinha que fazer uma cena com a Rita Salema. Uhum. Ela era diretora do colégio, Eu a certa altura começo-me a aproximar dela, assim meio a namorar e não sei o quê. E quando estávamos, isto é completamente desafiante, digo sinceramente, eu nunca mais farei uma coisa destas na vida. Vamos gravar, eu disse, mas vamos gravar o quê? Vamos gravar uma cena ali, tem que ser ali naquele restaurante e tal, vais ser tu e a Rita, tu vais ter que falar com ela como se estivesse a tentar engatá-la e não sei o quê, tal. E eu disse, então, mas o que é que eu digo, pá? Disse assim, então tens aqui o texto, põe o teu texto na mão, entras em cena. E tu tens que ler aquilo assim, e depois tens que dizer um texto. Parece que é muito não tiveste forçado e tempo tirado para a nada. ferro. Quer dizer, foi a coisa mais desafiante que eu tive. Conheço a Rita muitíssimo bem, assisti à estreia dela aqui no Teatro da Comuna e, portanto, estava muito à vontade com a Rita. Se fosse com outra pessoa qualquer, era capaz de ficar muito aflito. Mas ela disse, está descansado porque a gente resolve isto, as coisas pela fora. Está descansado porque a gente Ela, resolve por isto. acaso, parece ser muito prática. Exato, e aquilo foi resolvido. Porque ela às vezes fazia-me... dentro das frases que dizia, vinha aquilo que eu tinha que dizer. Que giro. Portanto, ela tem uma prática muito grande, não é? Portanto, mas foi muito complicado. Foi muito complicado. Foi ali alta Soei por pressão, todo lado. alta Eu não pressão. sou muito de soar assim de aflições, mas soei por todo lado. Estava aflito e tal, assim, o que é que eu vou fazer? Eu dei-me, não, mas isto faz chapa, não sei o quê, está aqui o texto, vais dizer este texto, temos que aproveitar porque é ali um restaurante ou não sei o quê, que temos umas horas para fazer. Isto não pode ser, é que nem sequer tinha a possibilidade de ter uma coisa ao lado, ou na testa dela, ou qualquer coisa. Houve alguém que o surpreendeu pela positiva? Lá está, o Carlos contracenou com muita malta jovem. Muitos deles ainda hoje continuam na produção nacional. Houve alguém que o tenha surpreendido verdadeiramente pela Mas positiva? como ator? Como ator ou como atriz? Em termos de evolução e de crescimento como ator, barra Como atriz. ator ou como atriz? Não, eu acho que, por exemplo, não é estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas eu acho que a Ana Guilmar evoluiu muitíssimo, porque eu já a vi em cinema, já a vi em teatro e em televisão. E ela evoluiu muito, evoluiu bastante. O Pedro também, mas o Pedro é diferente. O Pedro vai por áreas diferentes da Ana Guilmar. Assim, porque o meu ciclo de pessoas. Sim, é verdade, era muito reduzido. Era muito reduzido. Aquilo havia meia dúzia de pessoas que entraram. Eu esqueço sempre o nome dela, que fazia de namorada do Pedro Teixeira. Cláudia Vieira. Cláudia Vieira. A Cláudia Vieira também evoluiu bastante. A Cláudia Vieira, para mim, só tem um pequeno problema, um pequeníssimo problema, porque ela representa bem, é bonita, está numa idade fabulosa, quer dizer, numa altura excepcional da vida dela,
gosto muito de a ver, gosto muito dela. Ela tem um problema que tem uma voz que em teatro, não é em cinema, mas que eu via em teatro, exatamente no Teatro da Trindade, é uma voz muito fina, muito fininha. É verdade, é. E ela devia arranjar maneira de treinar. Provavelmente até já está a fazê-lo e eu estou a ser muito... Não, mas é uma dica, é uma crítica construtiva. Mas acho que é a única coisa que lhe falta, porque às vezes a voz é muito fininha e ela tem um corpo, tem um tamanho para uma voz um bocadinho mais grave. projetada, mais grave e até mais projetada. Mas de resto também evoluiu, também é outra que evoluiu. Aliás, elas evoluíram todas, não é? Num sentido ou noutro, elas evoluíram todas. A própria Rita Pereira. A Rita Pereira. Que vai voltar também. agora aos morangos? Pois, ela também evoluiu, mas a Rita a Rita Pereira é mais num sentido de, como são mulheres muito bonitas, quer dizer, são muito desafiadas para outras coisas que não... as mulheres e os homens bonitos têm esse problema, quer dizer, a certa altura começam a querer fazer de feios. No caso do Brad Pitt, quer dizer, e de outros assim, a certa altura começam são tão bonitos que a certa altura só os chamam para fazer ou uma vampa, ou um galão, ou não sei o quê e tal, e eles estão fartos daquilo. Parece que ficam rotulados. Exatamente, e depois a certa altura quer fazer uma velha com uma verruga de nariz e o outro quer fazer um tipo... Sim, mas sempre bem visto, por acaso. É um bocado isso, mas também evoluíram todos, porque quer dizer, a prática, eu acho que estas coisas só se aprende a andar caminhando, não é? E acho que eles fizeram esse caminho e estão a fazê-lo bem feito, às vezes vão... e depois tem muito uma coisa que se pode fazer hoje em dia, que no meu tempo não se fazia de maneira nenhuma, é que hoje é muito fácil, fácil, entre aspas, mas é mais fácil do que no meu tempo ir tirar um curso, por exemplo, nos Estados Unidos de teatro, ou fazer um workshop em Espanha, ou fazer... Sim, ganham logo mais ferramentas. É mais fácil para arranjar ferramentas. E eles têm essa vantagem em relação à minha geração, que era mais complicado. Não é que não se fizesse, não se pudesse fazer, mas era mais complicado. Guardou alguma coisa do Coronel, em termos de objetos? Não, mas tenho pena. Podia ter guardado um botão da faca. A boina, como é que ele se chama? Chapéu. Podia ter o Caso eu perguntasse se tinha guardado o chapéu. Eu também teria, mas eles não deixam levar nada, mas podia ter afanado. Ninguém reparava. Na verdade, só agora é que se está a descobrir com este podcast que as pessoas vão tirando algumas coisinhas. Exatamente. Por acaso não tirei nada, não, mas tenho pena, porque gostava de ter ficado com uma recordação do Coronel. Mas depois, como fiz mais uma série de coisas também ligadas Ficou com as memórias. Fico com as memórias, é muito bom. Olhando para trás, e por falar em memórias, olhando para trás e assim, sem pensar muito, qual é a melhor memória que tem dos morangos? Quer seja em cena propriamente ou fora da cena, da altura dos morangos. A melhor memória que eu tenho foi quando me convidaram. E curiosamente, não me lembro se foi o Eduardo Muniz, se foi alguém que dirigia nessa altura os morangos. Na verdade, se a pessoa que convidou o Carlos estiver a ouvir isto... façam um favor de me dizer, porque eu não me recordo. Não me recordo, sinceramente não me recordo, mas porque eu tive uma conversa com o José Eduardo Muniz, agora não me lembro se foi para fazer os morangos ou se foi para fazer outra coisa qualquer. Pronto, quem fez o convite fez um Mas acho que era o José Eduardo Muniz que fazia, que tratava ali um bocadinho daquela, és tu, é aquele e tal, acho que era ele. Mas essa memória guardo-a porque é assim, é o dia, vou fazer uma coisa, mais uma novela, e tal, e esta é gira porque era muita malta nova, e passava-se no colégio e tal, e eu tenho este lado de, talvez por isso aos 76 anos ainda há malta muito mais nova que eu que me chama Carlinhos, que é uma coisa estranha, mas eu tenho este lado de puto. Uma eterna criança. Exatamente, de eterna criança que me sabe muito bem e gosto de misturar com malta muito nova. Eterna criança e curiosamente estamos a gravar isto no dia da criança. Pela minha saúde que eu estava a pensar dizer isso. Obrigada por me ter chegado as palavras da boca. Pois é, estamos no dia da criança, exatamente. Para terminar, ou melhor, não é para terminar, é quase para terminar, se pudesse ir tomar café com alguém dos morangos, com quem já não fala há algum tempo, com quem seria? Okay.
ia tomar um cafezinho com ela. Agora sim, para terminar, os morangos vão voltar. O que é que pensa deste regresso? Eu acho muito engraçado, porque já ouvi falar que o Pedro Teixeira que ia para professor, não sei se é verdade, se não é. Portanto, acho giro. Agora, não sei se terá o mesmo impacto, embora já tenha passado uma geração. Eu acho que já passou uma geração, portanto há malta muito nova que não sabe, pode eventualmente não saber. Mas não sabe, porque dentro da ficção não é. O feedback que nós temos recebido da malta mais jovem está a dar no Panda Bigs assim recorrente de todas as temporadas e na TV Ficção também. Mas aquilo agora vai ser um filme, não vai ser uma série, pois não? Não, vai ser uma série, mas de 20 episódios. Isso. De 20 episódios. E vai estar ligada à Amazon Prime, acho. Exatamente. Mas... Eu agora, se fosse lá, era só para fazer da boa. Olha, não era nada mau. Gostava? Então não gostava, não adorava. Pá, tudo o que é, como diz um amigo meu, pá, tudo o que é palhaçada, estás metido nisso. Palhaçada entre aspas. Não, mas eu gosto de... Gostava, evidentemente, mas não vejo espaço, quer dizer... Não há espaço, quer dizer, aquela personagem foi tão marcante, quer dizer, que aparecer agora a fazer o quê? Coitado, de todo... Era destoar um bocadinho. Carlos, e desculpa, eu sei que disseste para terminar, não, mas força. só mesmo para fecharmos em grande. Se o Coronel tivesse uma mensagem para deixar aos novos atores que vão entrar agora nestas séries dos morangos, que conselho, que mensagem é que gostava de dar? Em primeiro lugar, estudem os papéis, que é muito importante, estudem bem os papéis, porque só sabendo muito bem um papel é que a gente pode depois estar a mexer-se e a dizer o texto, porque senão a certa altura a gente não consegue mexer-se, diz o texto, depois mexe-se. Aproveitem porque são momentos, alguns deles já passaram por isso, que vão participar, os que não participaram e que é de novo, aproveitem, porque para a memória futura, porque é uma maravilha a gente recordar essas coisas. Para a memória futura e não se sabe se não estão ali grandes futuros atores. E provavelmente estarão ali, exatamente. Pode ser uma porta de entrada muito grande. Sem dúvida. Pode aparecer, não é? Como apareceram nas outras novelas, grandes atores que hoje ganham prémios lá fora. Dúvida, não é? É fantástico. A Roy também apareceu, acho que numa novela, também apareceu em novelas. Sim. Portanto, há uma série de atores que... para mim, o caso paradigmático para mim é a Ana Guiomar e o Albano. Albano Jerónimo. Exatamente. São os casos paradigmáticos. São dois atores que bem, depois havia também o Gonçalo Waddington e por aí fora, então, uma série deles que são fabulosos, mas assim, aquele que apareceu e que a gente dizia, mas este tipo vai ser realmente um grande ator. Eu lembro que se constava na Lusitana Paixão e nos Morangos com Açúcar que ela era muito novinha e toda a gente apontava, esta miúda vai ser uma grande atriz. E ela ainda é muito nova. Quando ela começar a fazer os papéis assim de mãe, não sei o quê e tal, e aqueles papéis assim mais de mulheraça, não é? De mais mulher, ela vai dar um salto extraordinário. E eu só quero é ter tempo para estar cá para ver. E vai para ver. aplaudir. E vai ver. Carlos, muito obrigado. Eu é que agradeço. Gostamos muito de dizer mesmo, e viva os morangos. E viva os morangos. Não, foi mesmo um grande prazer ter Muito obrigado. Muito obrigado. Foi uma conversa cheia de cultura e cheia de... E ainda aprendemos qualquer coisa. E aprendemos sempre com a pessoa que está aqui à nossa frente. É verdade. Obrigada, Carlos. Como misterioso, não é? Exatamente. Um misterioso Carlos. E assim nos despedimos de mais um episódio do podcast com morangos com o misterioso Carlos. Espero que tenham gostado desta conversa tanto quanto nós. Tiago, queres fazer as tuas deixas? É o normal, as pessoas já estão fartas de me ouvir a dizer isto, mas eu vou continuar. Qualquer dia são elas que nos dizem. Tipo, Exatamente. Já sabemos, Tânia. Siga-nos no Instagram, no TikTok, no YouTube e nas plataformas habituais de podcast. Não só seguir, como deixar os vossos comentários, os vossos likes, os vossos feedbacks. Portanto, falem connosco e nós estaremos cá para vos ouvir. E estamos de volta para a semana com mais um episódio. Tchau. Até breve.